Olá, aqui quem fala é o Roberto e você está no canal História em 10 Minutos. No vídeo de hoje, vamos explorar a vida e as realizações extraordinárias de um dos maiores líderes da história, cujas façanhas moldaram o curso da civilização e inspiraram gerações através das suas conquistas e de seu legado: Alexandre o Grande. Alexandre nasceu em 356 a.C. na cidade de Pela, a capital do Reino da Macedônia, uma região no norte da Grécia. Filho do rei Filipe II da Macedônia e da rainha Olímpia, ele cresceu em um ambiente rico em influências culturais gregas, mas também teve contato com culturas orientais, devido à posição estratégica da Macedônia na região dos Balcãs. Ele foi educado pelo filósofo Aristóteles, um dos maiores filósofos gregos, instruindo Alexandre em uma variedade de disciplinas, incluindo filosofia, ciências naturais, retórica e literatura. A educação aristotélica também instigou em Alexandre um interesse em explorar novas terras e em compreender a diversidade cultural do mundo conhecido. Essa perspectiva cosmopolita influenciou futuramente suas políticas de integração e sua busca pela unidade entre os povos conquistados, visando criar um império que transcendesse fronteiras étnicas e culturais. No século IV a.C., a Grécia estava dividida em várias cidades-estados independentes, como Atenas, Esparta e Tebas. Essas cidades frequentemente estavam em conflito umas com as outras, competindo por poder e influência na Península Grega e no Mediterrâneo Oriental. Nesse contexto, a Macedônia era vista com desconfiança pelas cidades-estado gregas, pois era considerada culturalmente diferente e politicamente menos desenvolvida. No entanto, sob o reinado de Filipe II, pai de Alexandre, a Macedônia emergiu como uma potência na região. Filipe II implementou reformas militares e políticas que transformaram a Macedônia em um estado poderoso e centralizado. Ele unificou as tribos macedônias, modernizou o exército, introduziu novas táticas militares e estabeleceu alianças estratégicas. Nessa mesma época, o Império Persa, que havia sido dominante na região por séculos, começou a se fragmentar em razão de disputas internas, o que criou oportunidades para os estados gregos expandirem sua influência no Oriente Médio. Enquanto Filipe II conduzia seus exércitos nas batalhas, Alexandre assumiu o papel de regente com apenas 16 anos de idade. Ele demonstrou habilidades excepcionais de liderança e governança, mantendo a estabilidade interna do reino e lidando com ameaças externas, incluindo revoltas e incursões de tribos vizinhas. Sua gestão eficaz durante esse período demonstrou sua capacidade de liderança precoce e preparou o cenário para seu futuro reinado. A primeira grande conquista militar de Alexandre ocorreu na Batalha de Queroneia, em 338 a.C., quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Nessa batalha, Alexandre comandou a cavalaria macedônia no flanco direito do exército de seu pai, que estava enfrentando uma coalizão de cidades-estados gregas lideradas por Atenas e Tebas. Alexandre demonstrou notável coragem e habilidade tática ao liderar uma carga decisiva que quebrou as linhas inimigas, contribuindo significativamente para a vitória macedônica. A vitória em Queroneia consolidou a hegemonia de Filipe II sobre a Grécia e marcou o início do reconhecimento de Alexandre como um líder militar talentoso e promissor. Após o falecimento de Filipe II, morto por seu guarda-costas Pausênias em circunstâncias e por motivos ainda pouco esclarecidos, Alexandre foi rapidamente aclamado como o novo rei da Macedônia, com o apoio decisivo de generais e nobres leais ao antigo líder. Alexandre consolidou seu poder ao tomar medidas contundentes para neutralizar possíveis rivais e assegurar a lealdade das tropas e dos líderes provinciais. Alexandre também realizou uma série de gestos políticos e cerimônias públicas para garantir a legitimidade de seu governo e demonstrar sua continuidade com as políticas de seu pai. Já consolidado como grande líder dos macedônios, Alexandre conduziu seu exército em uma série de campanhas que visavam expandir ainda mais o território conquistado por Filipe II. Sua primeira grande incursão como rei foi a Batalha do Rio Grânico, onde derrotou o exército persa liderado por Menon de Rhodes. Em seguida, ele avançou pela Anatólia, capturando cidades estratégicas como Mileto e Halicarnasso. A campanha de Alexandre na Ásia Menor foi marcada por táticas militares inovadoras, como a rápida mobilidade de sua cavalaria pesada e o uso eficaz de unidades de infantaria e arqueiros. Ele também demonstrou habilidades diplomáticas, atraindo aliados locais e desencorajando revoltas por meio de concessões inteligentes.
No entanto, o ponto culminante dessas campanhas foi a decisiva Batalha de Issos, em 333 a.C., onde Alexandre derrotou as tropas do rei persa Dario III, que fugiu para o interior de seu império. Essa vitória permitiu a Alexandre consolidar seu controle sobre a Ásia Menor e abrir o caminho para a conquista do coração do Império Persa. Após a Batalha de Issos, Alexandre avançou para a conquista do Egito, onde foi recebido como libertador e proclamado faraó. Ele então marchou em direção à Mesopotâmia, onde enfrentou novamente Dario III na Batalha de Gaugamela, em 331 a.C., onde infligiu uma derrota esmagadora ao exército persa. A queda definitiva de Dario III marcou o colapso do Império Persa e a ascensão de Alexandre como novo governante desse vasto império. Em meio a essa conquista, Alexandre se casou com a princesa persa Roxana, com o claro intuito de promover a integração entre os macedônios e os persas, mas não sem efeitos colaterais. Seus generais, conhecidos como diádocos, em parte não aceitaram essa união, alegando o enfraquecimento de sua liderança e miscigenação de sua linhagem macedônica. Apesar de contornado, esse fato foi um dos marcos iniciais da cisânia em seu império. Em 327 a.C., após assegurar seu controle sobre o Império Persa, Alexandre decidiu estender seus domínios rumo ao leste, para além do rio Indo, se tornando uma de suas mais ambiciosas e desafiadoras campanhas. Em suas conquistas pela Índia, Alexandre enfrentou forte resistência dos reinos locais, como o de Poros, culminando na difícil e sangrenta Batalha de Hidáspes. Além das batalhas, Alexandre também enfrentou a oposição de seus próprios soldados, que estavam exaustos pelas longas campanhas militares. Isso levou a um motim em Opis, onde os soldados se recusaram a seguir adiante e exigiram voltar para casa. Mesmo ansiando por ir além, Alexandre foi forçado a ceder às demandas de seus homens, encerrando oficialmente sua campanha na Índia e iniciando o retorno para a Babilônia. Já de volta à Babilônia, Alexandre subitamente adoeceu e acabou falecendo prematuramente em 323 a.C., aos 32 anos de idade, em circunstâncias que ainda não foram completamente esclarecidas. Segundo relatos históricos, Alexandre adoeceu repentinamente após uma noite de festividades. Algumas teorias sugerem que ele foi vítima de doenças, como malária ou febre tifoide, enquanto outras especulam sobre envenenamento, possivelmente por seus próprios generais ou inimigos políticos. No entanto, o que se pode afirmar de fato é que a morte prematura de Alexandre desencadeou uma luta pelo poder entre seus generais, resultando na fragmentação de seu vasto império. Sua morte também marcou o fim de uma era na história antiga e o início da era helenística, na qual a cultura grega se espalhou por várias regiões do Mediterrâneo Oriental, do Oriente Médio e da Ásia Menor. O legado de Alexandre o Grande é complexo e marcado por aspectos multifacetados. Por um lado, essa herança inclui uma história de destruição e violência durante suas campanhas militares e subjugação de povos conquistados, além da imposição da cultura grega, divisão política e intensa guerra civil após sua morte, em companhia de outros efeitos sociais adversos, como o deslocamento populacional forçado e a escravidão. Em contraponto, a expansão do seu império foi marcada pela fusão de diferentes civilizações do mundo helenístico, promovendo ativamente a disseminação da língua grega, da arte, da filosofia e da arquitetura por todas as regiões conquistadas, criando assim uma ampla rede de intercâmbio cultural e intelectual. O mundo helenístico resultante foi caracterizado pela fusão das tradições gregas com as culturas e práticas locais, criando uma síntese única de ideias, crenças e costumes que se estendeu por todo o Império Macedônico e além, moldando o curso da história mundial, especialmente no que diz respeito à cultura, política, religião e comércio. Alexandre também fundou várias cidades em meio às suas conquistas, muitas vezes nomeando-as em sua homenagem a outros líderes ou deuses. Essas cidades, conhecidas como Alexandrias, serviram como pontos de apoio para o controle de vastos territórios conquistados e como centros de disseminação da cultura grega e helenística. A mais conhecida delas, Alexandria, situada no Egito e fundada por Alexandre em 331 a.C., se tornou um importante centro cosmopolita do mundo antigo. De fato, a herança proporcionada por Alexandre o Grande não se limita aos territórios que conquistou ou ao império que ergueu. Sua visão audaciosa e sua determinação incansável inspiraram gerações posteriores de líderes e estrategistas. Seu império, embora efêmero e complexo, deixou um rastro de cultura e conhecimento que ecoou através dos séculos.
A história de Alexandre o Grande é um testemunho do poder da vontade humana e da busca implacável pela grandeza. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e habilite as notificações para não perder novos conteúdos. Até a próxima!